Na terceira parte do episódio 30, vamos demonstrar como a curva de Phillips de inflação versus desemprego se relaciona com as curvas de demanda agregada e de oferta agregada no curto e no longo prazo. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Vamos agora acompanhar a demonstração da curva de Phillips no curto prazo. De uma maneira simples, vamos, com a ajuda dos nossos gráficos de preço e quantidade, tentar apresentar como a curva de Phillips se relaciona com o modelo de demanda agregada e da oferta agregada no curto prazo. Então, temos a reta azul O de oferta agregada de curto prazo, ou seja, toda a oferta de produtos e serviços da economia. E temos a reta vermelha D1 de demanda agregada, isto é, toda a demanda por produtos e serviços da economia. E, no caso desse exemplo, mostra uma demanda baixa. A intersecção das duas retas determina o ponto A de equilíbrio de mercado, que define a quantidade, ou, no caso desse gráfico, o produto total da economia, o PIB, e nesse exemplo apresenta um PIB de 7.500, com um nível de desemprego da ordem de 7% da população economicamente ativa e um nível relativo de preços na ordem de 102. Então, no nosso gráfico da direita de taxa de inflação em percentual por ano versus taxa de desemprego em percentual, plotamos o nosso ponto A de equilíbrio de mercado para uma demanda baixa da economia. Então, no ponto A de equilíbrio, temos 2% de inflação e 7% de desemprego. Aí, o governo, através do Banco Central, resolve intervir na economia e faz uma expansão monetária através de emissão de moeda e expansão de crédito. Recomendo que assistam o episódio 23 bancos, o episódio 24 Sistema Financeiro e o episódio 25 Inflação, para uma melhor compreensão do que isso significa. Com a expansão monetária, o governo provoca, no curto prazo, o deslocamento da curva de demanda agregada da economia para a posição da reta laranja D2, de demanda alta, ou seja, provoca artificialmente um maior nível de consumo. Como no curto prazo não há condições para uma variação na oferta de produtos e serviços, devido às limitações da capacidade de produção, do fornecimento de matérias-primas ou de mão de obra capacitada, a reta azul O de oferta agregada permanece inalterada. A intersecção da nova reta amarela D2, demanda agregada alta, com a reta azul O de oferta agregada, determina o novo ponto B de equilíbrio de mercado, que no exemplo hipotético define a nova quantidade de equilíbrio ou o novo produto total da economia, o PIB de 8.000, que é maior do que o nível anterior, e com um menor nível de desemprego, da ordem de 4%, e o novo nível relativo de preços da ordem de 106. Note, a lógica no curto prazo, como a oferta se mantém igual e a demanda aumenta, ou seja, aumenta o consumo, é preciso lembrar que na economia são vários os fatores que afetam a produção de bens e serviços. E, no curto prazo, só é possível variar a quantidade de mão de obra para poder aumentar a produção, porém, só até um determinado limite. E, pela lei da oferta e da demanda, veja episódio 3. Se aumenta a demanda,
sem aumento da oferta, os preços irão sofrer um aumento, ou seja, irá gerar inflação. Do mesmo modo, no nosso gráfico da direita, de taxa de inflação versus taxa de desemprego, vamos plotar o novo ponto de equilíbrio de mercado, o ponto B, para uma demanda alta de curto prazo na economia. Então, o ponto B de equilíbrio, nós teremos 6% de inflação e 4% de desemprego. Portanto, temos a nossa reta verde, que é a curva de Phillips para o curto prazo, onde a economia no ponto inicial A, com inflação de 2% e desemprego de 7%, após uma intervenção do governo através de uma expansão monetária, passa para o ponto B, reduz o desemprego para 4% e aumenta a inflação para 6%. Porém, a história continua e esse remédio milagroso não se mostra tão fantástico no longo prazo. Numa comparação exagerada, seria como tratar um câncer só com Novalgina ou qualquer outro analgésico. A verdade é que Friedman e Phelps, longe de terem feito uma grande descoberta, simplesmente ressuscitaram uma visão que havia predominado no debate econômico durante um longo período. A ideia de que o desemprego é um fenômeno que, em última instância, depende de fatores econômicos reais, como o ambiente político e institucional, especialmente em relação ao mercado de trabalho. Eles, Phelps e Friedman, formularam o conceito do NAIRU, ou Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, ou taxa natural de desemprego, que é um valor teórico. De modo simples, a hipótese é que no longo prazo, cada economia é limitada pelos fatores de produção, capital, produtividade, etc., tendo uma taxa natural de produção, que determina uma taxa natural de desemprego. Podemos observar o conceito da taxa natural no longo prazo, apresentada por Friedman e Phelps, no gráfico à esquerda de oferta e demanda agregada e sua relação com o gráfico da direita de inflação versus desemprego. Então, a curva azul de oferta agregada de longo prazo é uma reta perpendicular ao eixo da quantidade, ou seja, o produto total de determinada economia é limitada por fatores econômicos reais, situação institucional do país, segurança jurídica, disponibilidade de poupança interna, ambiente amigável ao capital externo e aos negócios, qualificação de mão de obra, etc., a um valor de uma taxa natural de produção. Isso determina no gráfico da direita a taxa natural de desemprego dessa economia, que é a reta verde perpendicular ao eixo da taxa de desemprego. Então, quando o governo faz uma expansão monetária e a reta vermelha D1 de demanda agregada baixa se desloca para a posição da reta laranja D2 de demanda agregada alta, e o ponto de equilíbrio de mercado de longo prazo se desloca do ponto A para o ponto B, como podemos verificar no gráfico da direita, esse deslocamento no longo prazo não reduz a taxa de desemprego, somente acaba gerando um aumento de inflação. E como você, que assistiu ao episódio 25 sobre inflação, compreendeu que a inflação destrói o poder de compra da sociedade e é o mais abusivo imposto sobre as pessoas pobres.
portanto, causando o maior dano ao bem-estar de uma sociedade. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aqui embaixo o seu like, os seus comentários e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartoon ao lado, que faz piada com a legislação trabalhista fascista da era Getúlio Vargas de 1930, baseada na Carta de Lavoro de Mussolini, nós vamos conversar sobre a intervenção do Estado no mercado de trabalho e as suas consequências reais. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.